Bem-vindos a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. Rodrigo Piovesan. Então, dessa vez nós vamos fazer um programa diferente. Nós, os maiores especialistas da turma. Tá. Então, nós vamos fazer um dossiê. Esse vai ser o primeiro programa. E será sobre... Mark Millar. Então, nós vamos dividir o programa em dois. Primeiro, o trabalho do Mark Millar nas grandes editoras. E depois, ele com o selo próprio dele, o Millar World. O Mark Millar hoje ele está muito em evidência, até porque ele foi o primeiro quadrinista a fechar um acordo com a Netflix, né? Sim. Que é algo que até então é inédito, né? Então, um quadrinista que vai produzir conteúdo para um canal pra um streaming, né? de conteúdo. Já tem material em quadrinhos já para sair, a gente não sabe ainda nem se vai sair pela Image, se a própria Netflix vai lançar um selo próprio de quadrinho. Então, para você ver a importância do trabalho do Mark Millar, né? Que tá pulando etapas, digamos assim, com o material dele. A gente vai dar meio que um apurado da carreira dele pra gente relembrar, na verdade, tudo que ele fez de legal, que fez ele chegar até onde está. Então, vamos começando sobre o início da carreira dele. Mark Millar é um escritor escocês, né? Seguindo a tradição aí de Grant Morrison, de Alan Moore, né? Exatamente. Então já é um celeiro de grandes escritores. Como é que ele começou a carreira dele? Em que ano? Cara, ele começou ali nos anos 80. 89, pra falar a verdade. Tá, é porque tu foi ver no Wikipedia ou algo assim. Foi, 89. Mas na verdade, assim, o começo dele, como muito fã, muito leitor de quadrinho, que já gostava da mídia, quer entrar no mercado, ele foi atrás de entrevistar alguns artistas que já estavam fixos no mercado e conseguiu contato com o Grant Morrison, né? Ele inclusive fez uma pergunta, né? Pô, eu quero entrar no mercado, como é que eu faço? Eu quero ser um escritor, desenhista, quero ser um grande astro. E o Morrison falou pra ele, foca em alguma coisa que você sabe que você vai fazer bem, que você vai ter mais sucesso, porque é difícil você entrar no mercado, né? Difícil, assim como um artista completo. Muitos focam numa parte só. O próprio Morrison ou Alan Moore, eles desenhavam no começo de carreira. Você vê que eles focaram mais no roteiro e foram bem mais pra frente. E com o tempo, o Morrison começou a meio que apadrinhar, de certa forma, o Millar. Eles produziram muitos trabalhos na 2000 AD, que é a maior revista britânica, né, na época, que foi praticamente onde saíram todos os ingleses que vieram para o mercado americano depois, Alan Moore, Wagner. Na verdade, o Mark Millar seria como se fosse a terceira onda de invasão de... talvez o maior nome que tenha surgido a terceira onda. Na verdade, eles deram outras ondas depois, mas o Millar é mais proeminente, que veio, digamos assim, depois que Moore e depois que Morrison e Gaiman, que seria uma segunda onda que vieram para o mercado. O Mark Millar ele foi um dos que se destaca, que hoje em dia se destacam, né? Que ele surgiu ali nesse período. No começo ele não se destacava não, né? Ele começou com uns materiais bem fracos, na verdade, né? Você falando aqui no Brasil? Não, na verdade o material dele do começo dele na Europa, ele começou na Trident e também na Free Play, na 2000 AD. É um material até inédito aqui no Brasil, a gente não pode nem avaliar, né? Eram muitos títulos, era assim, a própria 2000 AD, eles lançam muitos personagens, aquelas historinhas, né, que a gente está acostumado a ver, que são histórias de 8 páginas. Então, uma edição da 2000 AD tem 6, 7 histórias de 8 páginas, que depois, que a gente tem acesso muito encadernado do Juiz Dredd, que é o personagem mais famoso, que eles compilavam as histórias. Lá não, saíam historinhas rápidas de 8 páginas, então eles produziam muita coisa. E tinha muito escritor, muito desenhista, e naquele bolo, lógico, com uns anos saíram Steve Dillon, Garfiennes, Grant Morrison, e o Millar estava enfiado ali no meio. Não eram materiais assim que destacavam ele, mas que fez com que ele chegasse às atenções, lógico, com a ajuda do Morrison, da Karen Berg e do pessoal da DC. Então, com tanta ajuda, ele já começou direto na DC. Ele começou com esse material aqui, o Monstro do Pântano, em parceria com... a história inicial, a primeira história, né, de 4 páginas, foi uma história, na verdade, do Morrison com ele, e aí o Morrison depois falou, vai meu filho, toca aí que você consegue. Uhum. Na verdade, eu acredito, assim, pelo menos pra mim, pessoalmente, depois da fase do Alan Moore, é a melhor fase do Monstro do Pântano em toda a história, porque ele pega elementos que o Moore já utilizava, que era mostrar ele como um elemental, só que ele mostra não só o lado do elemental do verde, ele expande o personagem quase que... Ele está praticamente a Terra inteira com o passar das histórias. Isso muito bem contado, muito bem desenvolvido, os personagens que já eram bem explorados no Alan Moore, ele conseguiu depois de, sei lá, uns 15 anos depois do Moore, ele conseguiu trazer de volta aquela sensação de você ler uma história do Alan Moore. Que até hoje, eu acho que eu
não vi depois do que o Miller fez nessa época uma história chegar ao nível do que ele fez. Curiosamente, a Panini está lançando todo o material, ela está raspando o tacho da Vertigo e republicou esse material, são 4 volumes. Na verdade, muita coisa boa, né, que saiu nesse período. Não, 94, 98, período obscuro mesmo. Então, seguindo na sequência, um material que as pessoas tiveram talvez o primeiro contato com o Mark Millar no Brasil, mas pouca gente sabe ou lembra que era dele, né, que é Superman Adventures, publicado curiosamente pela editora Abril, anos após ela ter perdido a licença da DC, mas ela publicou material do desenho animado da Liga da Justiça, do Batman, dos Jovens Titãs. Você desenha, acho que eles conseguem ainda publicar. E é um material, assim... Eu tenho esse material, eu confesso, cara, falam muito bem dele, mas eu não li. Como a maioria do tá na pilha aí pra ler, mas falam que, já ouvi dizer, pessoas que acompanham esse material de Adventures, falou que ele realmente conhece o Super-Homem como poucos autores conhecem. Eu vou dar chance para ler esse material, mas a gente já fica com o pé atrás porque é um material fora da cronologia, a gente fica meio... chega a ser irônico, né? Isso porque, assim, lá pelos 96, 98, não lembro exatamente o ano, o Superman, para variar, né, em várias fases, estava mal das pernas. E aí o Grant Morrison, o próprio Mark Millar, o Mark Waid e o Tom Peyer, 4 roteiristas, fizeram uma baita proposta para assumir o título da DC. E isso até já na onda desse quadrinho e tal. E do trabalho dos outros, né? Mark Waid e Grant Morrison não precisavam provar nada para ninguém, né? Se ele conseguiu deixar interessante um título fora da cronologia que é irrelevante para os fãs, né? E a DC fez o quê? Falou, não, vocês não vão, vocês que são... Porque eles eram já os roteiristas considerados malucos, que na verdade eles eram os fora da caixinha que mudavam as coisas nos personagens, que era justamente o que o Superman precisava, talvez precise até hoje. Eles deviam ter apostado, mas eu até entendo porque Mark Millar ainda não era um nome forte, né? Mas os outros 3 já tinham ali um nome, Sim. Talvez ele fosse... E o que ele principalmente fez? Largou o barco e falou, desisto porque... Que consequência que acaba emendando no título que... Então, na sequência... Talvez seja que apresentou ele para o mundo. Exatamente, acho que aqui no Brasil, a primeira vez que nós tivemos contato com o nome Mark Millar, que realmente é um herdeiro aí das inspirações de Grant Morrison e Alan Moore, foi nesse título. O Authority foi um título criado pelo também britânico Warren Ellis e pelo Brian Hitch. Era um título blockbuster, onde eles fizeram 12 edições de um sucesso estrondoso nos anos de 99 para 2000. E o Mark Millar, junto com o até então desconhecido Frank Whiteley, assumiu esse título, só que ele praticamente subverteu todo o conceito de polícia do mundo, ele se levava a sério, ele introduziu um humor negro aqui, num título... ele aproveitou o lance que já era blockbuster do Warren Ellis e do Brian Hitch, e como ele viu que já estava nesse nível, ele falou, o que eu posso fazer de mais absurdo, né? Porque o Authority sempre foi o título que era meio que virou inclusive uma referência para vários títulos que saíram posteriormente em termos de narrativa visual, em termos de contar uma história, né? Sim, de super equipe, super equipe, que protege o mundo. E o Authority é praticamente isso. E o Millar, em um ano e pouco, conseguiu justamente isso, junto com o Frank Whiteley, que até então tinha feito um trabalho ou outro bem obscuro mais lá na terra dele, né? Então, mas o interessante é que a mudança de direção, ele aproveitou todos os contextos de grandiosidade, mas o humor negro que ele colocou... ele conseguiu superar o Warren Ellis em termos de... Na sua opinião. eu digo assim... Eu prefiro a fase do Warren Ellis. Mas, cara, eu achei que ele tem elementos do Garth Ennis aí. Então, ele conseguiu superar no sentido de incorporar mais coisas. O Warren Ellis, ele tinha muito aquele lance do filme de ação, o blockbuster. O problema que eu tinha no Warren Ellis é que às vezes ele contava uma história que você podia contar em 2, ele contava em 4. Porque você tinha ele ia dando aquele climão de filme, aquilo que você imagina que tem uma narrativa que ele falou que ele pegou do mangá. Então essa enrolação, você tem uma página, várias páginas contando uma história. O Millar, na verdade, ele pegou isso e ele incorporou vários elementos, o humor negro, a sátira, porque aqui eles forçam ainda mais o lance dos personagens serem estrelas, né, porque eles são praticamente popstars, né, os heróis. Tanto que lá na base deles tem orgias, acontece tudo de bom, porque eles são os maiores heróis do universo ali da história. Então, ele pegou isso, inclusive... E sem as amarras, a cronologia ser um Liga da Justiça, um Vingadores, né? Isso. Na verdade, de certa forma, é uma piada, porque assim, o Warren Ellis, ele ficou
muito pé da vida porque a DC pegou o Brian Hitch, que era o principal astro da história, e resolveu colocar ele na Liga da Justiça, na mesma época. Então o Warren Ellis, em vez de, não vou fazer com outro artista, falou, não vou fazer... Largou o barco. Largou o time. Aí ele e os editores botaram o Mark Millar com o Frank Whiteley e fizeram... Uma tarefa ingrata de manter interesse num título de extremo sucesso, um título até de personagens desconhecidos. Tem até uma sátira com os Vingadores, né? Porque tem um personagem chamado Rei, que é um personagem que cria heróis. Então ele é praticamente a cara do Jack Kirby. E ele cria heróis que são mesmo referências ao Capitão América, aos Vingadores em si, que enfrentam... Então, é importante salientar que aqui ele provou o seu valor como escritor, ficou conhecido em todos os lugares. A Panini agora republicou todo o material do Authority, inclusive a fase do Mark Millar, o que faz ele ser contratado pela Marvel. Fez a concorrência ficar de olho nele. Exatamente, a Marvel é muito esperta, estava iniciando o seu universo... Para fazer a maior aposta do que eles tinham na virada do século. Estavam iniciando o seu universo Ultimate, o Michael Bendis criou o Homem-Aranha Ultimate, que era a versão anos 2000 dos heróis Marvel, e coube ao novato, mas já valorizado Mark Millar, criar a versão Ultimate dos X-Men. Era até uma aposta, até na linha do filme já, que estava saindo mais ou menos na mesma época, aquele visual mais dark, mas ao mesmo tempo mais pop, né? Porque você vai ler qualquer... Já naquela época, você ia ler um quadrinho, você tinha que ter 30 anos de cronologia para você entender quem que era o Wolverine, qual a sua relação com o Xavier ou com qualquer outro personagem. Ali não. Ali tudo começa no momento, os heróis vivem no mundo de hoje, né? Mas novamente, né, Mark Millar é o cara dos desafios, né? Da mesma forma que ele tinha a missão de criar um título... manter o título em alta do Authority, no Ultimate X-Men tinha que fazer uma versão sem ser cópia das versões clássicas dos X-Men e paralelamente a revista dos X-Men ele competia com os próprios X-Men que saíam já mensalmente, que era escrito pelo Grant Morrison naquela época. Então assim, parece era ele concorrendo com o seu padrinho, né? E assim, lógico, eu prefiro os X-Men tradicionais, ainda mais na fase do Grant Morrison, que trouxe elementos. Eles não chegaram a competir porque um estava pegando Grant Morrison, pegando 1000 anos de cronologia e trazendo algo novo. O Ultimate X-Men era uma versão totalmente fresquinha, do zero. Né? E era legal assim, era legal você ver de repente a primeira aparição do Wolverine, a primeira interação do Wolverine do universo Ultimate com os outros heróis, né? Então você ia tendo na verdade aquele primeiro contato. De certa forma, como quando você viu o filme, né? Você viu o filme, você viu o Hugh Jackman ali pela primeira vez, e o quadrinho ele meio que dava aquela sensação de, os personagens se encontrando, nossa, vai formar um grupo ali. E isso era muito bem orgânico, assim, a relação entre os personagens. Então, mas foi um dos sucessos, na verdade, da linha Ultimate. Então, a linha Ultimate fez sucesso por ser a linha Ultimate. Assim, o nome do Mark Millar não atraiu os fãs, ele se destacou um pouco, mas não foi um sucesso absoluto. Só pra galera lembrar, isso aí só no Brasil com o nome de Milênio, né? Não sei se depois a Panini acho que lançou com o nome Ultimate. O nome certo. Então, mas ainda assim o Mark Millar não era um Mark Millar, ele era um estreante que entregava um bom arroz com feijão, o título já chamava atenção por si próprio, mas aí o seu título seguinte, aí realmente ele mostrou, ainda, eu não vou dizer que é onde ele cravou o nome dele, mas ele mostrou a qualidade quando ele fez o Wolverine, Inimigo do Estado, que é um arco de 12 edições, onde o Wolverine enlouquecido luta contra todos os heróis da Marvel, ele é caçado por todos os heróis, tem um controle mental aí, sem dar spoiler da história, desenhado pelo John Romita Jr., mas aí demonstrou que ele conhece o personagem, a essência, ele sabe trabalhar com personagens grandes, né? Conta a história, né? Exatamente, sabe? Acho que é o começo do estrelato. Ele lidando com um personagem popular como Wolverine também, né? Assim, já há muito tempo o pessoal, vários escritores escreviam sobre Wolverine, faziam, mas esse, você vê, um personagem que é conhecido, até hoje é lembrado como uma das principais histórias. Entre toda a história do Wolverine, junto até com a história lá do Chris Claremont, com o Frank Miller, histórias que se tornaram clássicas depois do período deles, essa, com certeza, do Wolverine é uma das clássicas que já entrou para a história já. O Wolverine teve excesso de revistas com várias. Tinha muita coisa saindo, então para você peneirar mesmo aquilo que realmente é bom, que dali 20 anos você vai ler, essa com certeza é uma das que merecem ser citadas. Bom, aí já estamos chegando em 2004, aí sim Mark Millar se torna Mark Millar quando ele tem a missão de levar para o seu Ultimate a versão dos Vingadores, os Ultimates,
que, cara, aqui é a obra máxima dele, assim, que sim. De material. Mesmo com tudo que ele fez depois, eu acho que ele nunca chegou no nível que ele fez isso. Foi assim, foi completamente... Pra você ter uma ideia, a gente já tá hoje, sei lá quantos filmes da Marvel. E até hoje os filmes da Marvel, eles usam e abusam do visual que foi apresentado nessas histórias. A Marvel utiliza nos filmes toda a linha clássica, a origem clássica, mas visualmente ela é o supremo. É verdade, o filme dos Vingadores é totalmente calcado nessa versão. Você falou que no Authority, o Warren Ellis abusava do visual cinematográfico, claro que tinha o apoio do Brian Hitch, aqui ele faz parceria com o Mark Miller, e a narrativa cinematográfica baseada no modelo, né, que o Authority do Warren Ellis fez, o Mark Miller vem, usa desse recurso, né, elaborado, só que ele traz ele delineia bem a personalidade dos personagens. Acho que a versão do Capitão América aqui é uma assim mais como o Mark incrível, Miller, né? o próprio Brian Hitch também, não tem nada depois disso que ele fez que ele conseguiu chegar a superar isso. É um trabalho que... As descrições dos personagens são muito bacanas. Por exemplo, a Vespa e o Hank Pym tinham problemas de casais na versão normal deles, e aquilo levou para uma briga doméstica a ponto de um tentar matar o outro. Eles atualizaram assim. As brigas domésticas, né? O próprio conceito do Ultimate era meio que atualizar os personagens para o nosso século, né? São personagens de 40, 50 anos quase. Mas ele conseguiu fazer isso de tudo. A própria questões sociais, questões de relacionamento, como é o lance de uma briga de casal, que hoje em dia você tem mais acesso. Antes era uma coisa muito velada. A relação dos personagens entre si, que eles, na verdade eles vivem brigando. Um recurso bacana, né, que aí acho que cabe mais ao Brian Hitch, não sei se teve influência, acho que não. A versão do Nick Fury com as feições do Samuel Jackson foi nesse quadrinho, né, porque eles brincaram de colocar feições de atores conhecidos e curiosamente criou a demanda para que se um dia tivesse um filme... Eles até brincam, né, tem uma cena acho, no começo que eles falam, quem poderia fazer o meu filme, o meu papel? Eles meio que já brincam ali numa cena, até eles brincam, quem vai fazer o seu papel? Até falam que quem faria o Bruce Banner seria o Steve Buscemi, porque seria um ator bem estranho. Assim. Em defesa desse quadrinho, né, que assim, é a amálgama de um roteiro muito bem estruturado com a arte perfeita, né? Também é o Brian Hitch no seu auge. Assim, tá um dos meus top 10 de quadrinhos dos últimos 20 anos. Que a história ela se desenvolve bem, a narrativa visual é perfeita, porque as cenas de ação aí são, não só por conta da arte, mas assim, a história em si, ela é muito bem feita. E amarrada, porque você lê, essa história ela é fechada, porque ele lançou o Authority assim, em histórias, os Supremos em histórias fechadas. Tinha um ano de história que eram 12, e depois a segunda temporada, digamos assim, eram histórias fechadas que você conseguia ler com... Só para corrigir, aqui no Brasil, eles são chamados de Ultimates, né? Como se fosse a linha Ultimate. No Brasil, batizaram de Supremos, né? Então, se for procurar a revista, não procura por Ultimate, sim por Supremos. Na sequência, tem uma história que eu gosto muito, mas ela é muito subvalorizada, né? Que é o Homem-Aranha, desenhado pelo Terry Dodson, é um arco também de... Como se fosse É um título novo, né? Que eles lançaram para aproveitar o próprio sucesso do Mark Millar depois do Ultimate. E aí ele praticamente coloca o Homem-Aranha com todos os seus inimigos clássicos, né? Mas é uma versão assim, não carregando... lembra até um pouco... cronologia, tirando um pouco da cronologia, mas não ofendendo ela, né? Sem querer fazer paralelo, mas lembra um pouco aquele rush do Jim Lee com o Silêncio, que são no Brasil, do Jim Lee com o Jeff Loeb, que na verdade é para você fazer uma história grande com todos os seus principais vilões. Sem ficar fazendo referência com ação, blockbuster. Você sabe que os vilões existem, sabe que eles têm relação com o Homem-Aranha. Tanto que o desenho é um desenhista também de nome no mercado. Cara, eu não sei porque não repercutiu bem essa história, assim, não tá com o devido valor que deveria. Mas, cara, é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. É que o Homem-Aranha, as histórias clássicas dele são muito ligadas à cronologia, né? Todo o seu passado. Saiu numa época também que tinha 200 títulos do Homem-Aranha e acabou se perdendo, entre outros títulos que já não era um momento melhor do Homem-Aranha. Né? Não vou dizer que ela não é uma das preferidas dos leitores. Ela divide opiniões, mas pra mim tá uma das preferidas mesmo. Aqui ele já começa a oscilar a qualidade, né? Como ele ficou conhecido como o escritor
das séries Ultimates, ele tinha feito os X-Men inicialmente, os Vingadores, aí a versão dele do Quarteto Fantástico. Vale lembrar que assim, a Marvel pegou, o Quarteto Fantástico foi o selo que começou a Marvel, então nada melhor que pegar os dois autores, tanto o Mark Millar como o Brian Michael Bendis, que fez o Homem-Aranha, também era outro sucesso da linha Ultimate, para escrever juntos o Quarteto Fantástico. Né? Ele, inclusive, uma coisa interessante que ele fez aqui que foi adaptar para os tempos atuais a origem do quarteto. Porque antigamente a gente tinha aquela história que aparece até nos primeiros filmes, em que o Chris Evans ainda era o Tocha Humana, e que eles vão para o espaço, né? Eles eram astronautas, eles vão para o espaço, e os raios cósmicos que bombardeiam a nave transformam eles nos personagens. Nesse não. Ele é uma instalação militar, científica, na verdade, em que eles estudam formas de atravessar para outras dimensões e tal, o que acaba fazendo com que eles ganhem poderes. Inclusive, no filme... Exatamente, no último filme deles, em vez de ir por espaço, é essa questão de atravessar mundos paralelos. Seja a melhor parte do filme, seja justamente essa questão em que eles estão estudando a tecnologia, fazendo as análises para que eles consigam atravessar o portal. Atravessou o portal no filme, estragou o filme todo, mas essa parte foi tirada justamente do quadrinho. Uma das coisas interessantes é que ele deu uma remoçada também no Reed Richards, né? Os personagens aí são todos jovens, adolescentes já. Nesse último filme também copia, né? Ele até para poder utilizar os atores durante um bom tempo, se o filme fizesse sucesso, ele percebia, né, que no filme eles fogem da versão clássica, até por questão de orçamento, né? É aquela mentalidade já do Miller, né? Fazer quadrinhos filmáveis, né, com um orçamento. Por exemplo, é muito mais fácil você filmar um laboratório para atravessar portais e aí você absorver radiação e ganhar poderes, do que você fazer toda filmar foguete no espaço. Uma coisa que ele, o Grant Morrison, eles têm muito, que é fazer o máximo de ciência crível possível, né? Algo que seja compreensível, mesmo aqueles filmes que você vê aquele diálogo absurdo, tecnológico, existe uma parte de verdade. O único problema, talvez, do quadrinho da linha Ultimate é que ele saiu num período em que a linha Ultimate já não estava no seu melhor momento. Os dois títulos dos Supremos já tinham saído, acredito que tinha saído uma terceira série com o Jeff Loeb e o Madureira, que foi... Não, foi depois, ainda não tinha votado. Não tinha saído, ele talvez tivesse escrito, mas não tivesse pronto ainda, porque o Brian Hitch demorou para fazer. Mas ele já tinha, acho que provavelmente já tinha. Mas já não era aquele melhor momento em que o universo Ultimate. Então por isso até que a qualidade das histórias não é tão boa quanto o começo da linha Ultimate, mas ainda assim foi uma série competente. Porque ele começou em 2005, o Ultimate Quarteto Fantástico, e o Supremos Ultimate. Supremos foi em 2007, enrolado, porque o Brian Hitch demorava. Mas uma das coisas assim, interessantes, né? Não sei se é boa, porque gosto é gosto. Ele acabou numa das viagens... existe um dos arcos. Na verdade, uma coisa interessante que eles fizeram é que eles renovaram muitos. Então aquelas lances da realidade de viagem no tempo, viagem espacial, eu falava bastante, e lance de viagem também para outras dimensões. E uma dessas viagens que o Quarteto Ultimate, eles vão para um universo em que só tem zumbi. Sim. Porque a Marvel, e a história em si, ela fez tanto sucesso que fez a Marvel lançar isso aqui, que eram os zumbis Marvel, que na verdade surgiu de um arco de histórias do Quarteto Fantástico Ultimate. Sim, eles enfrentaram o mundo, a história acabou ali, mas a Marvel viu naquela onda de zumbi por conta do sucesso dos quadrinhos Walking Dead, né? É um filão, assim, vamos fazer títulos com... Eu acho que até hoje só a história de Aí já não foi o Mark Miller que escreveu, mas foi nessa história que eles surgiram. O conceito daquela terra só de heróis zumbis foi... O cara é tão criativo que até num arco à toa ele acabou criando um conceito que a Marvel explorou até tirar o último luta. Até hoje, ano passado deve ter saído história. Sim. Mas tá já um conceito que já tem 10 anos. Hein? E aí, só que aí no título Zumbi Marvel, aí era humor escatológico. Aí varziou. Aí tirou sarro de tudo. Bom, como eu falei, em 2007 entregaram o Supremos 2, que é tão grandioso quanto o primeiro, tem inclusive a arte, tem um splash page, uma página Octopla, nem sei se dá pra ver aqui. Não, deixa pra lá. Dá muito trabalho, E na verdade tem que falar do roteiro dele. Ele manteve a qualidade, fechou alguns plots, criou-se outros. E cara, aliás, é difícil você avaliar como duas edições separadas. É uma obra que você tem que... As 24 edições... É um trabalho único. É um trabalho único. Não cai a qualidade em nada. O que fizeram depois que você pode considerar como outra coisa. Agora mas é uma coisa única. Então, assim... Novamente, é o ponto máximo da carreira dele. E que serviu de base até para o que fizeram depois, mais para frente até fizeram
tentaram fazer uma versão Ultimate do Galactus e algumas outras histórias. Assim, a base de tudo aquilo que foi feito mais pra frente foi tudo do que meio que o Mark Millar criou aqui pros Vingadores do Universo Ultimate. Então, desculpa insistir, mas cara, se você viu o filme dos Vingadores, você gosta do universo Marvel no cinema, você tá ensandecido para conhecer os heróis Marvel, comece com os Supremos, porque esse material é um ponto de partida para todo mundo que quer conhecer o universo Depois Marvel. Depois você lê o resto para entender exatamente. Não importa. Isso aqui é o começo dos Vingadores, uma versão moderna, jovem, sem cronologia. Você pode ler isso aqui tranquilamente, sem ter lido um único gibi na vida. E os fãs dos quadrinhos antigos leem isso aqui porque tem um respeito muito grande à personalidade dos heróis. Talvez a história não sejam com conceitos novos, mas a personalidade dos personagens está muito bacana. Até a interação entre eles, muito bem legal. Bom, então logo em seguida o maior blockbuster dele na Marvel, que também divide opiniões, mas eu gosto muito também, Guerra Civil, que é do mesmo nome do filme do Capitão América 2 ou 3, Guerra Civil, onde os heróis, por divergências políticas, acabam se dividindo em dois grupos e eles acabam se confrontando por conta de uma questão imposta pelo governo americano, onde os heróis têm que se registrar. Há um grupo, liderado pelo Capitão América, acredita que eles são que nem cowboys, que não precisam de controle estatal, e eles são uma tradição americana. Por outro lado, o Homem de Ferro, imbuído do seu cargo aí, junto ao governo americano, de proteger as instituições, tenta obrigar os outros heróis a se registrarem, e aí a briga toma proporções até chegar ao seu ápice, muito bem desenhada pelo Steve McNiven também, que já foi estava estreando. Ele já tinha alguns trabalhos. O mais interessante sobre essa história é o tamanho que ela tomou, né? Porque na verdade ela até hoje talvez seja o crossover, né? Que é um encontro maior, assim, mais falado, mais lembrado de todo, porque virou meio tradição. Acho que um ano anterior tinha saído uma história, acho que foi a Casa dos Mutantes, e a Marvel de vez então sempre faz uma série anual de encontros. E até hoje acho que é o que estou mais... Até por conta das questões políticas que fala, por conta das repercussões, né? Acho que pra quem não leu, a gente pode falar quem que morre depois dessa história? Não pode. Mas cara, essa é uma das histórias que eu emprestei para quando a gente chama os civis, né? Pessoas que nunca leram quadrinhos. O título chama atenção, tem até livros, né? Você tem livros. Quadrinhos. E ele chamou a atenção, ele falou que queria ler a história original. Um amigo meu, cara, ele gostou muito. Assim como Ultimates é um... Entrou em voga até por conta do filme que saiu ano passado da Marvel, mas... Apesar dos heróis serem os tradicionais, que já se conhecem de muitos anos, o Mark Millar consegue escrever sem colocar carga cronológica, sem ficar fazendo citações, coisa que o Geoff Johns na DC adora fazer. Está sendo um paralelo, né, com as grandes sagas da DC, onde você tem que ter um conhecimento prévio dos personagens. Algo aconteceu há 20 e tantos anos atrás, exatamente. Em um painel, e nesse grande clássico da Marvel, né, dizem até que a Marvel não tinha clássicos, com certeza esse é um deles, cara. De crossover, assim, disparado ao melhor. Talvez seja assim a história da palavra clássico, né, desses últimos 15, 20 anos, que está entre os grandes títulos que a Marvel publicou, até por conta das repercussões políticas, a divisão dos personagens, o que acontece em si na história, o que ocasionou depois, porque de certa forma criou um paralelo, assim, você tem que... A Marvel hoje em dia, até hoje, lança todo ano uma história, fica naquela, como é que eles vão superar a Guerra Civil? Saiu Guerra Civil 2, saiu Guerras Secretas e dificilmente eles conseguem... o mesmo conceito, mas não conseguem desenvolver com ele. Conseguem desenvolver o timing e o sucesso só um spoilerzinho, né, assim, como a história, assim, tinha carta branca para mexer com as fundações do universo Marvel, apesar de não valer atualmente o que aconteceu aqui. Em determinado ponto, o Homem-Aranha se associa... Ele estava muito amigo do Homem de Ferro, o Homem de Ferro tinha proporcionado uma boa vida para ele, arrumado emprego, dado segurança para ele, acaba apoiando o Homem de Ferro. E como ato de boa fé, ele é o primeiro herói a se registrar junto ao governo americano. Mais do que isso, né? E ele revela sua identidade secreta para o mundo. E isso é o segredo mais bem guardado da Marvel. Ele é um personagem que nunca revelou identidade secreta, nem para os outros Vingadores em 60 anos de história. Não. Então, assim, o Mark Millar tinha carta branca para fazer o que fez nessa história, então chocou muita gente. Ele sabe tratar os diálogos, né? Como as pessoas do núcleo do Homem-Aranha reagiram à revelação, né? E a tensão até entre o Capitão América e o Homem de Ferro, que é o grande monte da história, que sabe que uma hora ali aquilo ali vai explodir, sim, né? E ele é muito bem contado. Você vê que a história ela vai criando um clima que você sabe que não tem como você fugir, mas ao mesmo tempo ela é muito bem desenvolvida.
Então, e seguindo, né, a sequência, onde novamente Mark Miller conta histórias onde são inspirações para filmes, né? O Old Man Logan, que apesar do filme recente do Wolverine usar o mesmo título, né? Ele não é necessariamente a mesma história. A única inspiração é um Wolverine já velho, só que nesse quadrinho ele é um Wolverine covarde, né? Ele se esconde, aconteceu alguma coisa muito grave no passado dele e ele se esconde. Largou tudo e ele acaba, para conseguir dinheiro, ele acaba aceitando uma missão lá, transportar. E aí você vai conhecendo como é que é o universo Marvel após uma grande guerra entre os vilões e os heróis, onde os heróis praticamente desapareceram. A história é bem interessante, a visão dele tem essa mesma pegada até do filme de filme de perseguição, é meio Mad Max, né? Meio apocalíptica, meio perseguição, e ao mesmo tempo quando o Wolverine vai passando pela história, você vê como ficaram os outros personagens, o Hulk, mas confesso, é outra história que divide opiniões. Não é todo mundo que gosta. Eu particularmente prefiro mais o filme, né? Porque o filme trata melhor das relações do Wolverine com outros personagens. Esse aqui é uma aventurona. É que de alguma forma assim, né? ele perde muito tempo tentando mostrar o resto do universo, né? Não foca só nele, mas meio que parece que em algum momento eles têm obrigação de mostrar como é que é o universo Marvel total nesse mundo. Mas é um dos clássicos do Wolverine, com certeza, né? E Mark Miller novamente prova. Tanto que eles sabe depois, trabalhar qualquer personagem. Tanto que a Marvel até, com o sucesso da história do personagem, incorporaram os personagens na cronologia normal, tanto que nos quadrinhos que tem saído há pouco tempo, o Wolverine, ele é a versão do velho Logan, que sai nos quadrinhos, está junto com os X-Men normal. Mas eu vou te fazer a pergunta, tu acha que isso é opinião pessoal, tu acha que isso foi uma jogada inteligente? Você jogar um personagem de um futuro alternativo, já que o Wolverine normal morreu, aí trouxeram essa versão alternativa, para tapar buraco. Para tapar buraco, né? Porque agora, em 2018, o Wolverine normal deve voltar. Então, não faz sentido as pessoas se relacionarem com uma pessoa que não é a mesma pessoa que elas conhecem, né? Não tem vínculo. Mas a Marvel, ultimamente, está meio desesperada e ela vai pincelando aí. Eles fazem... Da mesma forma que eles pegaram o conceito da Guerra Civil, estão fazendo Guerra Civil 2 com um motivo totalmente esdrúxulo para os heróis brigarem entre si, né? Como eu falo, a Marvel anda meio perdida aí nos últimos 2 anos. Só para que eles se encontram, né, ultimamente, com o Wolverine normal. Porque é só basta reler os clássicos e fazer boas histórias. Agora um material que eu gosto muito, saiu aqui no Brasil em revista de linha, merece encadernado, seja pela Salvati, seja pela... Tá difícil até achar isso aqui gringo, são 2 encadernados do Quarteto Fantástico. Ele assumiu a série mensal do Quarteto normal, né, não é Ultimate, desenhado pelo Brian Hitch. Tentativa de salvar, né, o título. Exatamente. É um título difícil, até de você pode ver que a Marvel, apesar dos problemas com o estúdio e tal, eles pararam de lançar. Já faz São os personagens clássicos, onde revisitam alguns com elementos clássicos, mas tem elementos de ficção científica. Ele até requenta um pouquinho essa questão de universos paralelos, né? Ele torna com a arte do Hitch, ele torna tudo muito grandioso. A arte do Hitch torna qualquer tem coisa uma grandiosa. cientista que procurou o Ray Hitch para fazer uma terra artificial para onde as pessoas, se um dia a nossa terra explodir, elas migrarem, morarem lá. O Dr. Doom volta também, mas de uma maneira bem interessante. Aqui eu não quero contar spoiler, mas a arte é grandiosa, a história é um thriller de suspense e é uma história que eu não vejo poucas pessoas comentando. Como eu falo, o Quarteto Fantástico é um título muito desgastado, né? Acho que Jack Kirby já fez tudo, Burton você já fez consegue tudo. contar assim, nos dedos as grandes sagas. Você lembra do Kirby, você lembra do John Byrne, você lembra dessa fase dele aí. É poucos os momentos em que você vê o quarteto realmente brilhar. E é um dos momentos em que você tem uma boa história bem feita, bem escrita. Pouca gente conhece esse material, saiu em revista de linha, com papel vagabundo. Esse material, durante o material do Brian Hitch, as cores geralmente eram... Esse papel ele realça melhor. O papel jornal absorve e a arte fica escura e você não aproveita tanto. Mas não chega a ser igual aos Ultimates em termos de qualidade, mas é um dos poucos materiais dos últimos anos do Quarteto Fantástico que é realmente muito, muito bom. E logo em seguida, depois, né, na sequência, o Jonathan Hickman, que é um cara que fez o Quarteto Fantástico, fez a Guerra Infinita, tem um escritor hoje que está na moda da Marvel, ele deu sequência de uma forma boa, porque ele aproveitou as boas ideias que o
Mark Millar introduziu aí. Então, e fez até a época que a Marvel resolveu cancelar por conta até do filme. Então, é um título que não sofre sempre de baixas vendas, apesar de ele ter colocado os bons roteiristas. Eles esses arcos, tanto desse quanto do Jonathan Hickman, não tem um sucesso merecido. Eu acho que é um período, né? Muita oferta de quadrinhos, muitos títulos nas bancas, enfim. Finalizando aqui a saga do Mark Millar no universo Marvel, né? A gente já vai finalizando aqui. Saudosismo. Ele fez o seu material como se fosse uma homenagem aos heróis. É uma história onde um menino sonha com os heróis Marvel, passado no ano de 1985. Que é o ano da Guerra Secreta, Secret Wars. Na verdade é meio que uma homenagem aos fãs de quadrinhos que mostra um menino no ano em que a Guerra Secretas, que é o primeiro título que se tem... Na verdade existe sempre aquela divergência, né? De qual que foi a primeira grande crossover, se era a Crise nas Infinitas Terras ou Guerras Secretas da Marvel, por conta do período em que saiu. Mas de qualquer forma na Marvel, Guerras Secretas inaugurou esse estilo de você fazer um crossover que une todo o universo, uma história fechada, e esse ano esse gibi ele faz uma referência a esse ano, as características do período. Então tem cena do menino na loja de quadrinhos, tem cena dele com a família, com o sentimento dele em relação aos personagens. A arte não ajuda, do Tommy Lee Edwards. Legal, é que aquela arte não é rabiscadona. Então, né? é como se fosse uma coisa meio Vértigo, né? Pelo universo Marvel. A arte é rabiscadona, meio suja. Lembra até o Terra X, né? Também lançado. Sim, o desenho é parecido com o Terra X, né? Do John Paul Leon, né? E esse material saiu em revista de linha, papel vagabundo. Saiu no Brasil isso? Saiu no Brasil. Saiu. Eu não lembro qual revista mensal. Se eu lembrar, eu coloco aí no nome do vídeo. Mas, cara, é um material assim, interessante de ler, mas não figura entre os melhores textos dele. É uma carta. Vale o registro por ser uma carta de uma homenagem ao período. Amor ao período. Ele com certeza devia ser adolescente nesse período. E pros fãs de quadrinhos, deve ter lido nessa época e pô, fazer uma história para homenagear. Então, ficamos aqui com os maiores trabalhos do Bryan Hitch, do Mark Millar, no universo DC. Consequentemente são os melhores trabalhos do Bryan Hitch, os melhores trabalhos do Bryan Hitch sempre em parceria com ele, né? Com o Mark Millar. Então, o Mark Millar, depois disso, ele foi pro título Millar World, que nós vamos falar no próximo programa. Fiquem com a gente. Se inscrevam, dê joinha, compartilhem. Valeu, galera. Bem, falar mal, mas obrigado, até o próximo. Só um minutinho, o vídeo não acabou. A gente esqueceu de falar sobre um material muito importante do Mark Millar. Ó que mancada nossa. Em 2003, o Mark Millar fez para DC Comics um dos títulos mais famosos da sua carreira. Ele escreveu Superman Entre a Foice e o Martelo, que nada mais é que um Elseworld. É uma linha onde você pega os personagens e conta alguma fato alternativo da história dele. Nesse aqui, ele imagina um universo onde o Super-Homem, vindo de Krypton, o seu foguete, em vez de ter caído no Kansas, ele caiu na Rússia. Então ele é criado pelos comunistas como um símbolo, um herói daquele regime político. E aí, obviamente, o Mark Millar acaba imaginando as consequências, né, na política, na tecnologia, nas relações do super-homem com outros super-humanos, e até que esse é o pano de fundo, e ao final ele acaba tendo uma trama contra os seus inimigos, e aí tem uma reviravolta lá no final da história. Então, é um dos pontos altos da carreira do Mark Millar, a gente não poderia deixar de falar. Interessante dizer também é que foi publicado em 2003 lá nos Estados Unidos, e logo em seguida a Panini publicou aqui em formato de minissérie, depois de um encadenadinho, e nunca mais publicou aqui no Brasil. Demorou acho que uns 15 anos para ser republicado. E era um material há muito tempo pedido pelos fãs. Então, não poderia deixar de dizer, o Mark Millar fez mais trabalhos para a Marvel, né, e agora com seu título próprio, mas esse com certeza é um dos pontos altos da sua passagem pela DC Comics. Então, desculpa a mancada aí, gente. Até o próximo vídeo.